colocar no YouTube pra galera que tem Leonardo falou que tá ainda indo para casa, tem galera que tá estudando, tá trabalhando. Então, vou mudar aqui. O que foi? Prof, você desligou seu microfone. Eu tô batendo papo aqui, calma. Fica nervosa, não. Tá bom. Acho que você tá nervosa. É que eu chamei minha irmã pra ver a cena, porque... Não, precisa tirar uma foto disso. Urgente. A pessoa não vai fazer anotações. Que dia que é hoje, pessoal? A coleguinha não sabe aqui. 6. Dia 26. 26. Meu Deus, peraí, que tá carregando o slide. Meu computador tá bem legal, sabe? Olha lá, o pessoal pegou o caderno, hashtag fica a dica. Se a coleguinha de vocês pegou o caderno, você também tem que pegar, né? Ela quer ver vocês. Tá, vamos lá. Então, o tema seria, né, direito à integridade física. Que direito, como que acontece, de fato, esse direito, né? Eu tenho o direito desde o nascimento até a velhice. Então, se vocês lembram que a gente falou sobre capacidade, que a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento, né? E a velhice, ou até o fim da vida, o último documento é a certidão de óbito, né? Então, assim, o direito à integridade física vai desde que eu nasci até passa por todas as etapas, né? Então, a questão de alimentos, a questão do planejamento familiar, se eu quero ter filhos, se eu não quero, a questão de habitação, a questão de educação, o que eu pretendo ou não, né? Então, ele tem uma... você tem ali, você pode, sim, de fato, planejar toda a sua vida, né? Desde o momento do nascimento. E aí, assim, o que eu preciso pensar, né, quando eu penso nessa integridade física? Que eu tenho a Constituição, que me dá esse direito, né, de personalidade. Então, lembra lá o artigo 5º, que eu também falei com vocês alguma dessas aulas, que eu não me recordo qual delas, mas que eu frisei bastante sobre o artigo 5º, né, que todos têm direito a uma vida digna, você não pode ter distinção. Então, quando a gente pensa que eu não posso ter uma discriminação em relação à raça, à cor, no caso, né, a cor, a sexo, eu preciso, de toda forma, né, eu tenho que ter essa dignidade durante a minha vida inteira. O artigo 12 do Código Civil, ele fala que que isso também acho que eu falei em uma dessas últimas aulas com vocês em relação a perdas e danos, né? Então, se você tiver ameaça, se você tiver uma lesão à sua personalidade, você sim pode pedir perdas e danos. E o interessante é o parágrafo único desse artigo, né? Que ele fala que, se tratando de morto, quem pode requerer, né, essa legitimidade, pedir perdas e danos, é o cônjuge sobrevivente ou em linha reta, o parente em linha reta, até o 4º grau. Né? Então, mesmo o falecido, não é porque houve a morte que você fala, não, acabou, ele sofreu um dano, mas mesmo assim não dá para fazer nada. Dá para fazer. Né? Você consegue ter esse retorno, pedir esse retorno, né? Mesmo o morto, né? No caso, o cônjuge sobrevivente ou os parentes, né?
E aí, falando um pouquinho dessa tutela do corpo vivo e morto, o artigo 13 ele fala, né, que salvo por exigência médica e defesa o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrair os bons costumes. Então, o que seria isso, né? O parágrafo único ele fala da questão de transplantes, né? Então, será admitido para fins de transplantes na forma estabelecida em lei. Então, vamos pensar assim, eu preciso, né, alguém pediu, um parente meu precisou de um rim, né? Eu posso sim dispor do meu corpo, dispor de parte do meu corpo para parte do meu corpo para outra pessoa, de forma de doação, né? Então, sim, eu tenho o direito de dar parte do meu corpo para salvar ou para proteger outra pessoa. Obviamente que isso não pode, né? Por exemplo, vou dar o meu coração. Né? Eu não posso tirar o meu coração e dar o meu coração para outra pessoa. Né? Por quê? Porque isso vai ter, né, a morte, né? Eu morrerei para a outra pessoa. Isso não é permitido, né, por lei. Então, no caso de tutelar o corpo ainda vivo, então você pode sim passar através de transplante uma parte do seu corpo que isso não vai impactar na sua integridade física também, né? Eu não posso falar, por exemplo, não, eu vou pegar a minha mão, amputar uma mão para dar para uma outra pessoa, né? Porque assim, eu vou ter uma diminuição permanente da minha integridade física, né? Que pode ocasionar aí que a gente chama de PCD, né? Que é uma pessoa com deficiência. Então, exceções, não posso, né, no próprio corpo. A exceção seria retirada de apêndice, vesícula, cistos, isso também pode, né? Então, por exemplo, a minha vesícula está com problemas. Não, a minha não, do meu pai estava no começo do ano passado. Aí o que aconteceu? Foi retirado, então o médico pediu autorização para mim, que estava junto com ele, para que eles tirariam apenas as pedras, mas se não fosse possível só com as pedras, aí sim tirariam a vesícula. Então, eles tiraram a vesícula inteira porque ela estava bem inflamada, né? Então, isso também é possível, tirar permanentemente uma parte do corpo, né? Eu não posso simplesmente falar assim, não gosto do dedo da minha mão, vou lá e peço para amputar. Isso não pode. Então, eu não posso simplesmente falar que esteticamente eu não gosto, então tira, né? Isso não é permitido. Mas se for algo em que seja para manutenção da saúde, para preservação da saúde, sim, o médico pode retirar, ok? Professora, Sim. mudança de sexo entra nesse contexto? Então, se for relacionado se for comprovado, né, que agora, por exemplo, nós temos as questões dos transgêneros, né, são as pessoas que estão num corpo e se entendem em outro corpo. Então, neste caso, com uma ordenação, obviamente, com um processo, sim, você pode retirar, né, pode alterar o sexo se for porque não é só estética. Tem uma questão neurológica no meio disso tudo, né? Então, neste caso, sim, a lei permite, né? Mas não pode simplesmente sair por aí, não, vamos trocar, e não teve um acompanhamento. Sem acompanhamento, simplesmente eu chegar e falar, não, hoje eu quero mudar, porque eu estou de saco cheio de ser mulher, não posso, né? Tem que ter um acompanhamento para que o médico, de fato, confirme, né, essa questão de sexualidade. Beleza? Mais alguém? Estão em silêncio aí. Eu tô sozinha aqui, será? Só tá eu e a Elo? Tem mais alguém aí, Elo? Eu tô por aqui. Você tá aí. Então, beleza. As meninas, os meninos, Paulo. Quem mais?
Opa, caiu. Ninguém mais? Vamos continuar, então. Aí o que acontece, né? Então, quando, por exemplo, a questão de transplante, né? Eu não posso falar assim, não, eu vou... Isso eu não sei no sítio cercado, né? Ai, droga, não posso falar isso. Não posso falar isso porque se eu vou deixar gravado no YouTube. Então, naquele bairro que a gente não cita o nome, eu posso fazer o transplante desde que seja de forma gratuita. Né? Então, não posso vender no mercado negro, né? Então, meu rim está em perfeito estado, estou vendendo. Não dá, tá, pessoal? Paulinho, vê se não esquece disso. Tem que ser órgãos, então, em duplicidade ou que se regenera, né? E neste caso, o que é interessante, enquanto vida, então, por exemplo, eu quero pegar, tirar um rim e dar para um parente. Aí, ok. Então, neste caso, preferencialmente, quem vai receber o beneficiário tem que ser um parente, né? Então, é possível, sim, escolher o receptor. Ah, professora, mas não pode ser um amigo, se for compatível? Pode. Eu, em vida, posso escolher para quem eu quero doar o meu órgão. Então, para quem eu quero repassar e ser o receptor, enquanto eu estou viva, tá? Então, esse é um primeiro ponto que é interessante a gente saber, né? Quando a gente fala da tutela do corpo vivo, e tem que ser gratuito. Mas e aí, né? Uma perguntinha para vocês. Seria lícita a disposição onerosa em vida de parte do próprio corpo com objetivo científico e gratuito? Eu posso pegar e fazer um contrato onde eu vou receber por isso, para que seja disponível parte do meu corpo para um objetivo científico e gratuito, onde as pessoas possam analisar e contextualizar parte do meu corpo? Tempo. Em vida eu acho que não, né? Eu também acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que não também. Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Você viu? Ela tá firme aqui. Você ligou o teu vídeo? Não sei. Ela tá aparecendo a imagem. Deixa eu ver. Ah, essa menina. Não, tá aqui, ó. Nossa, tá. Agora tá. Professora, Oi. isso não dependeria da Constituição do país? Tá, mas estamos falando do Brasil. Sim, então eu acho que sim, desde que eu autorizasse. Sim, só que o detalhe é que eu faço um contrato e a pessoa vai me pagar. Ela me Ah, não, pagou em então não. vida, e aí depois vai ser de forma científica, né? Eles vão poder Não, se esbaldar. então não. Então, não? Ó, então, não, em relação a dinheiro, não, de forma onerosa não pode, mas de forma gratuita pode, né? Então, quando eu falo de doação, então eu vou, por exemplo, né, eu deixo declaradamente que eu quero que os meus órgãos sejam doados para transplante ou pesquisa. Então, de forma gratuita, sim. De forma onerosa, não. Né? Mesmo porque, senão, o mercado negro do bairro que a gente não fala o nome ia estar repleto, né, de contratos, de gente vendendo os órgãos ou vendendo parte do corpo aí para estudo ou para transplante, né? E aí o que acontece? Então, como eu falei, a questão
de ser em vida, eu posso escolher o meu beneficiário, né? Quem vai ficar com o rim meu, quem vai cair com um pedaço do meu fígado. Meu fígado pode, de vocês já não garanto muito. Mas o meu tá, ó, saudável. Uhum. Se quiser emprestar o teu, Se quiser uma parte, né? Que o meu, ó, tá filezinho. Ainda dá pra... Que eu nem bebo, né? Mentira, ela bebe sim. Já entregou, já. Tá, era o combinado era você Não ficar bebe quietinha, pouco. lembra? Ela já tá se agora eu emocionando. entendi qual que é a surpresa. Não, a surpresa eu já fiz. Perdeu já. Ah, que porcaria. Já era. E as meninas me prometeram que não iriam gravar nem tirar fotos. Aí, a tutela ou transplante de órgão pós-mortem, ou depois de morto, né? Então, assim, aqui é uma situação também bem interessante, porque o artigo 14, ele fala da gratuidade, né? Então, obviamente, não há limites. Então, se os meus órgãos estão todos em perfeito estado, se dá para fazer o transplante, pode arrancar tudo, né? Não tem limite, todos os órgãos podem ser retirados. Aí que tá o detalhe, e que é uma situação bem interessante. Não pode escolher o beneficiário. Então, indiferente da questão de em vida, que eu posso sim escolher, depois que morre, meus amores, ó, já era. Cada um pode ficar com uma parte, tá tudo certo. Então, existe uma fila, né, uma ordem de emergência, de universalidade. Tá pedindo pra você aceitar. Quem, meu amor? Mônica. Saiu dela, tá tentando entrar de volta. Ah, não vou. Eu não sei nem como é que faz isso. Peraí. Quê? Essa parte eu fugi da aula. Vamos ver se ela aparece aqui. Meu Deus do céu. Participantes, que foi, gatinha? Cadê? Mas ela não tá com a senha? Por que não aparece? O disco dela caiu, daí agora tá tentando entrar de volta. Mas aqui não tá aparecendo nada de... Ai, Dori. Fala pra ela sair e entrar de novo com a senha. Não tem nenhuma Mônica aqui. Não, ela caiu. A minha assistente falou que não tem nenhuma Mônica aqui. Não. Ela vai ter que... Acho que... Entrou. Mônica, você conseguiu. Apareceu ela aqui. A minha assessora para assuntos aleatórios falou que ela apareceu. Apareceu, amor? Deixa eu ver. Apareceu. Apareceu. Podemos continuar. Ela falou que ela quer ser professora. Já tá pegando jeito. Vocês viram que ela tá até com caderno, né? Tá, voltando então. Então, depois de morto, né? Eu não posso escolher. Então, meus órgãos vão ficar aí para escolha, para quem quiser pegar, quem quiser, quem for compatível, obviamente, né? E aí, assim, a necessidade de morte cerebral. Então, não pode, por exemplo, a pessoa tá lá, tá internada, mas, né, tá com todos os órgãos bem legaisinhos. Vamos arrancar, fazer uma cirurgia arrancando os órgãos e vamos distribuir como transplante a pessoa em vida. Não pode, né? Ele tem que ser constatado
de fato, a morte cerebral, para que tenha essa garantia, beleza? E aí, assim, autonomia do paciente, isso que é bem interessante também, não sei se alguém já presenciou essa situação, né? Mas o artigo 5º, ele fala que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Quando você vai fazer uma cirurgia, ou alguém vai fazer uma cirurgia de emergência, eles vêm com um documento solicitando a autorização, caso necessário, né, que seja realizada algum procedimento cirúrgico para que, de fato, a pessoa, para manutenção da vida, né? Então, eu não sei se vocês já presenciaram isso, já assinaram algum documento dessa forma, né? Então, com autorização do paciente, sim, ou autorização da pessoa responsável, né? Então, quando você vai internar alguém, que a pessoa já vai, se ela está numa condição de risco, ela não pode dar entrada no hospital, a pessoa responsável, ela vai autorizar pelo paciente, né? Então, você tem a responsabilidade de autorização, né, para essa intervenção cirúrgica, caso necessário. Ou se você vai numa cirurgia programada, você assina um termo aceitando, né, aquela intervenção e o que for necessário para manter a vida, né? Então, isso é bem interessante e está no Código Civil também. Aí, travou. Calma. Opa, eu tô apertando o lugar errado. Transfusão de sangue. A gente sabe, acho que todos sabem também, da questão de convenções religiosas, convicções religiosas, né? Então, exemplo, é o Testemunho de Jeová. Eles se negam a questão de receber transfusões de sangue, né? Mas aí, pergunto para vocês, por exemplo, numa situação de vida ou morte, onde a pessoa, ela se declara Testemunha de Jeová, o médico pode falar assim, não, tá morrendo, precisa da transfusão, eu vou fazer a transfusão. Ele pode fazer a transfusão de fato? O que vocês acham? Não pode. Não. Ele tem que entrar com uma Não ação pode. na justiça. Mas o cara tá morrendo lá. Eu Mesmo acho que ele só morrendo. pode como- Não deu autorização. Tem que deixar morrer, então. Pra ele, Acho sim. que entra um pouco. Da onde eu trabalho tem uma testemunha de Jeová. Nossa, que a gente estudou Eu tenho uma amiga também. E não, de jeito nenhum, não recebe. Não, eles não recebem a transfusão de sangue. Sim, mas se tá nas últimas, se tá no Morre. dos outros, deixa morrer. Deixa morrer. Entendi. Eu acho que eles Nossa. recebem. Eu acho que pode. Eu acho que ele recebe, Mesmo o sim, médico é tendo bem aquele complicado. código que ele tem que salvar a vida, eu acho que se a pessoa não autoriza, não pode. Acho que se Isso ele vai quiser, ele é totalmente processado. contra as crenças deles. Sim, mas e se o médico ele não tem um código de ética que ele tem que respeitar? Qual que é o código de ética do médico? Que é para ali pra salvar quê? vidas. Mas E se a daí? pessoa não aceita, eles não fazem a transfusão de sangue. Se a pessoa se declarar testemunha de Jeová. Daí não faz de jeito nenhum. Não. E Só se a se for... justiça precisar. Aham. Qual que manda mais? Sim. O código de ética ou... Código de ética ou uma convicção religiosa? Para ele seria Aí convicção depois religiosa. a pessoa pode entrar contra um processo contra o médico. Por ter Mas- feito algo que ela não autorizou. Mas ele Mesmo preservou a tendo vida salvado a dele. vida dela. Mesmo salvando Eu a acho vida, ainda que pode processo deixar médico ainda. E se, por exemplo, né, eu sou testemunha de Jeová, eu não tenho nada contra, tá, gente? É só pra gente debater sobre isso. Eu sou testemunha de Jeová, aí tem um filho, esse filho nasce com problemas e precisa de uma transfusão de sangue. O médico pode fazer transfusão na criança?
Não. Se você deixar, sim. Mas ele é incapaz. Porque você é responsável por ele, né? Eu sou responsável. Eu falei que eu sou testemunha de Jeová e eu não aceito transfusão de sangue no meu filho. Acho que teve um caso desse antigamente que aconteceu. Só que daí o hospital entrou com uma ação na justiça para liberar. Daí a justiça autorizou. É porque daí já é outra pessoa, né? Mas assim, no caso, não dá tempo de entrar com o processo, porque a gente sabe que a justiça é bem rápida, né? A justiça, a criança tá lá nas últimas e precisa da transfusão. O médico pode fazer ou não? Com a autorização dos pais, mas eu acho que não. Mesmo os pais autorizando. É porque se depender da autorização dos pais, não vai dar, né? Não, porque ela não vai deixar. Pois é. Então, veja, nós temos esse impasse entre a vida, que é um bem disponível, né? Porque eu tenho a minha vida. Se eu perder a minha vida, não vai sobrar nada. Eu não posso passar, por exemplo, para a Heloísa a minha vida para que ela continue. Não, ela tem a vida dela. Então, é um bem disponível, né? Eu não posso dispor da minha vida. Versus o privilégio de vontade, né? Da autonomia de vontade. Então, esse é um debate polêmico se a gente for pensar. O que é mais importante? A vida ou a autonomia da vontade? Do eu querer, né? Então, quando o paciente for menor de idade, no caso de transfusão, se os pais não autorizarem, né, deve prevalecer a recomendação médica, visto que o menor não tem capacidade plena e você não pode vincular a crença de outra pessoa àquela criança. Então, se o pai é testemunha de Jeová, de nada vai garantir que a criança também seja. Então, mesmo o pai negando a possibilidade, a autorizar, né, a transfusão, o médico sim pode fazer a transfusão. Gostaram dessa? Eu acho que entra um pouco no assunto que a gente discutiu aquele dia, da questão de morte lá, se deve matar ou não. Eu acho que o mesmo direito à vida que tem ali quem está preso e deveria ir para a cadeira de morte, tem a pessoa que está no hospital. Sim. É um debate que você pode ficar aí a noite inteira se a gente for pensar. Porque isso e faz todo sentido se a gente for pensar que, assim, a criança, por mais que ela não tenha capacidade plena, né? Ela é um sujeito incapaz. Quem autoriza, quem, né, tutela aquela criança, são os pais os responsáveis. Mas neste caso, é preservada a vida, porque não tem a garantia, a fiel convicção que aquela criança vai seguir as mesmas crenças que os pais, né? Porque a criança pode, sim, ter a capacidade plena e não seguir a mesma doutrina cristã que os pais adotam. Vocês entendem que se a gente for pensar, vai para a questão do bem disponível, que é a vida. Né? Então, o médico, sim, ele tem um aval, o código de ética dele assim permite que ele fale, não, eu vou preservar a vida dessa criança. Né? Depois, se ela crescer, se ela não quiser, ou se ela não quiser se submeter a um procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, uma opção dela. Enquanto ela for menor, quem vai decidir vai ser a recomendação médica. Indiferente se o pai autorizar ou não. Mas e aí, né, que o Luiz falou assim, mas se entrar com o processo, o Luiz, pelo visto, ele ama processo, né, porque tudo tem que entrar com processo. Se o médico, se os pais da criança entrarem com o processo na justiça contra o médico, o que prevalece nesse caso? Eles podem entrar contra o médico? Que o médico não faça transfusão? Eu acho que nesse caso não. Eu também acho. Ou se entrar, não vai adiantar, porque se trata de uma pessoa incapaz envolvida. E aí vai valer o que o médico recomendou. Isso.
Sim? Eu acho que sim. Acho que Eu sim. acho. Vale sempre, neste caso, vale o que o médico recomendar, sim. Mas e aí, né? O paciente está numa situação de emergência, ele é maior de idade, ele nega a transfusão, né? Então, assim, o entendimento majoritário sobre o assunto é que sim, se faça a transfusão, se pratique o ato. Mesmo com a negativa do paciente, pela alegação da crença, né? O código de ética do médico, porque assim, principal característica do médico é preservar a vida, né? Ou fazer todas as formas para que a pessoa tenha capacidade plena, né? Então, neste caso, se for uma situação de emergência, se estiver com risco de morte, sim, o médico pode praticar o ato. Então, o Código de Ética, o CRM, ele dá esse aval para ele, né? Mesmo sendo testemunha de Jeová, mesmo a crença não permitindo. Então, o que vale, o que deve ser preservado é a vida, sempre, né? Porque não é que a gente não acredite, né? Cada um tem sua crença, cada um tem o seu, segue o que acredita. Mas, né, como já ficou a dica lá, né, a vida é um bem disponível. Então, eu posso sim mudar de religião, mas eu não posso trocar de vida, né? Então, obviamente, mas tem gente que é do espiritismo, que acredita em reencarnação. Aí é um outro debate que a gente também pode ficar aí uma noite inteira debatendo sobre o assunto, né? E nunca vai chegar a um fim. Mas em relação à questão jurídica, de fato, né, o médico, ele pode sim fazer o procedimento, né, que é um entendimento majoritário, para ter a vida preservada. Se não for aquela doutora Virginia, né, do Cajuru. Não era do Cajuru, acho que era do evangélico. Professora, mas daí se for feita a transfusão, aí sim cabe processo para o médico, se a pessoa... Veja, numa situação de um processo, você tem a situação do preservar a vida, né? Porque a nossa Constituição estabelece, né, que todos devem ter uma vida e vida plena. Então daí ele vai neste perder caso, se ele tentar, ele no caso. perde, sim. Ah, Porque a questão doutrinária, a questão de crença, a questão religiosa, neste caso, no Brasil, não pode prevalecer a Constituição, né? Então, Entendi. a Constituição preserva a vida. E aí não, você tem essa, com certeza, só se o juiz for testemunho de Jeová também e achar alguma brecha aí, mas o entendimento majoritário sobre o assunto é o preservar a vida mesmo. Claro que, por isso tem sido majoritário, porque tem entendimentos de juízes que acabam entendendo que deve prevalecer a vontade do paciente, né? O desejo de última vontade. Nesse caso entra a eutanásia? A eutanásia entra, então aqui no Brasil a gente não pode, né? Não pode, isso Dona Virgínia não está aqui, né? Porque ela fazia um procedimento assim. Mas assim, se a gente for entrar nesse mérito também, existe a questão não é questão de liberação de leitos, né? Mas dentro do hospital, eles têm também, dentro do Código de Ética, alguns procedimentos que eles podem adotar se a pessoa... Como é que eu vou declarar, por exemplo, uma morte cerebral? Então, ele pode sim, existe esse tempo de falar assim, não, a partir deste momento ele está considerado morto. Então, os órgãos continuam trabalhando, mas eu tenho uma morte cerebral, né? Então, é a questão mesmo do procedimento deles. Igual agora, em relação à pandemia, existem alguns lugares que o percentual de leito já está ocupado e eles já estão sentando para analisar essa possibilidade, né, de quem vai ser garantido aquele leito.
né? Então, pessoas com idade avançada, com doenças pré-existentes, elas acabam não tendo esta prioridade, né? O que aconteceu na Itália, por exemplo, né? Que muita gente, muito idoso morreu, porque foi escolhido as pessoas que tinham uma idade menor, que eram mais jovens, que poderiam beneficiar, né, por mais tempo o país. Então, aqui no Brasil também existem alguns locais que já estão adotando isso, né? E aqui no Curitiba, né, especificamente, a gente ainda está com respiro, né? A gente ainda está com uma capacidade menor, né, de leitos ocupados. Mas se chegar nesse extremo, eles podem sim adotar critérios de desligar o aparelho se a pessoa não estiver respondendo. Então, tá lá, tá internado, não tá numa condição aí estável, não tá retomando, desliga o aparelho e desocupa o leito, né? Então, essa pandemia é possível ainda. No Brasil ainda o cenário não é dos mais favoráveis, né? Então, a gente tem uma garantia aqui em Curitiba, mas não se sabe até quando também, né? Então, é possível desligar aparelhos. Mas a eutanásia no Brasil não é permitida, né? Para quem assistiu, como é que é o nome daquele filme, Lu? Da eutanásia? Que você assistiu 32 vezes? O Operação Milagre da Fé? Não. Não. Aquele que o cara morre, que ela tinha meia de abelha. Como eu era antiga. Como eu era antes de você. Exatamente. Então, mas por que eles iriam desligar os aparelhos? Ele escolheu que ele não queria mais viver. Mas isso é um assunto para a gente conversar mais tarde. Esses dias eu estava falando com ela sobre escravidão no Brasil. Foi um assunto bem interessante. Agora um outro assunto polêmico. Gestação em útero alheio ou maternidade por substituição. O famoso e conhecido barriga de aluguel. Né? Então, eu posso gerar no útero alheio uma criança? Pode, desde que seja gratuito. Né? Então, eu não posso sair por aí no mercado negro e gestar uma criança em troca de valores, em troca de... Eles estão te ouvindo, amor. Dá tchau pra eles. Tchau. Tchau. Não saia, porque a Dina tá gravando. Pode deixar aí, amor. A mãe dela veio aqui, deu mãe pra ela. Agora que tá quase acabando a aula, tá aqui no meu pé. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Meu Deus. Tá. Então, assim, de forma gratuita. De forma gratuita, eu posso sim gerar no útero alheio. Aí eu quero perguntar para vocês e quero jogar aí mais uma questão polêmica. Acho que vocês, daqui a pouco começa a novela, Fina Estampa, Reprise. Me contaram que isso está acontecendo na novela. Não sei se vocês estão assistindo ou não, eu não estou assistindo porque eu não assisto novela. E é verdade. Mas um homem deixou um material genético antes da morte. Ele foi lá, deixou o material genético dele numa clínica de reprodução. E aí, o homem morreu. Só que ele tinha uma namorada, mulher, sei lá o que era. E aí, quando ele morreu, ela ficou muito triste com toda a situação e falou: não quero ter filho
com nenhum outro homem, porque ele era o amor da minha vida. Tchururu. Agora uma música de fundo. Tchururu. Aí ela falou, tinha a irmã do falecido, trabalhava nessa clínica. E aí ela falou para essa mulher, falou assim, quero tirar todos os meus materiais genéticos, todos os meus óvulos. Eu não quero. Vou mandar tudo para doação. Vou deixar aí na clínica. Só que a irmã sabia, que aí é uma sacanagem. Ela sabia que o irmão tinha deixado o material genético. E ela poderia, sim, falar assim, não, vem cá, meu irmão deixou, você não quer, né? Fazer um filho, meu irmão. Não falou nada. Aí a garota foi lá, deixou todo o material genético lá. E aí, a irmã falou assim, chegou uma mulher que queria, né, ter filho. Aí ela pegou, falou, não, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o material genético do meu irmão, o da garota, e vou implantar nessa terceira pessoa, em troca de um contrato. Então, teve um contrato que, de fato, eles... Peraí, são... Eles estão brincando. Pera. Aí, voltando então. Voltando no nosso raciocínio. Passou através de contrato, a pessoa pagou para ter aquele filho. Né? Criança nasceu. Com quem fica o bebê? Com a mãe genética ou com a mãe biológica? Biológica? Quem gerou no ventre ou quem deu o material genético? Se for lá, né, pela inseminação, a biológica, porque ele doou para a pessoa. Material genético. Então é da biológica quem gerar a criança. Uhum. Eu acho. Foi pago, né? E não pode. Essa parte eu não assisti na novela, então eu não sei. É que tá passando ainda, diz que a guria tá... A criança não nasceu ainda. Viu? Ó, Não, gente... eu sei, só que quando a novela passou, eu não lembro dessa parte. Eu também não, porque eu não era nem nascida, né? É verdade, você não era nascida, pronto. 2015? Ah, não. Foi 2015. Pera aí, deixa eu fazer as contas aqui, que agora eu me perdi. Vocês gostam, né? Tá, e aí? Fica com a biológica? Fica com a genética? Se os materiais foram doados, vai com a biológica. Mas ela foi induzida a isso, né? A garota que entregou os óvulos, ela foi induzida a isso. Ah, daí fica com Mas ela né? doou, ela quis doar. Ela quis doar. Entendi. Então assistam a novela e depois se contem. Procura no YouTube essa parte. Lição de casa. Assistir finistando. A professora que não assiste novela tá mandando vocês assistirem novela. Pois me contem. Eu fiquei sabendo disso porque a minha funcionária me contou hoje que tinha novela, porque eu não tô nem sabendo. Inclusive, ela falou que assistiu, que ela buscou no YouTube e descobriu com quem que a criança ficou. Vou deixar no ar aqui. Vou embora agora. Mas quem que é na novela? É Esther. Olha. Mas a Esther não... A médica é a Renata Sorrá que faz. Não, eu sei, mas a Esther não foi inseminação? Tipo, ela que... Então. É que vai ser inseminada, no caso. A médica pegou o material genético do irmão dela que morreu e daquela menina, a Bia, uma de olho clarinho lá. Ah, não sabia dessa parte que ela pegou do irmão. Achei que era tipo de qualquer um. Aula maravilhosa essa, falando da novela das 9. Mas então, professora, o filho é da Esther mesmo. Ela que...
O filho da Esther, entendi. É dela? Não, tem que ser dela. Tem que ser dela? Sim. Tá. Será? Vou deixar no ar. Mas o que a lei diz disso? O que a lei Para os diz? próximos capítulos. Fiquem ligados, assistam. Terça que vem, vocês assistam, procurem no YouTube sobre o assunto. E aí, a aula que vem, a gente continua. O que vocês acham? Sim ou não? Tudo bem. Pode ser. Já tô procurando aqui o que é. Já tá procurando. Mentira, eu tô fazendo atividade. Que atividade? Você não deu atividade nenhuma ainda? Não, atividade da aula passada. Putz, me entreguei. Né? Nem digo nada, então. Ó, então o que acontece? Só para vocês, para matarem a curiosidade, de fato, quem ficou com a guarda, quem vai ficar com a guarda vai ser a mãe genética. E aí, o detalhe, que existe uma guarda provisória nesse sentido. O detalhe é que existe uma previsão legal para isso, que a criança ela pode ter o nome das duas mães. Da genética e da biológica. Porque assim, falou assim, mas ela doou, né? Mas ela doou porque, no caso, ela foi induzida a isso também, de alguma forma, né? Então, ela só doou porque ela não tinha outra possibilidade, porque o sonho dela era, de fato, ter com o marido, né? Com o namorado, com a pessoa falecida. Então, chupa essa manga, mas no direito é possível. Imagina, para quem gerou, né, por 9 meses, não ter a possibilidade de ficar com a criança, porque existe aí uma questão contratual que ela foi induzida àquilo, né? Que a outra, né, no caso a genética, a mãe genética, foi induzida. Então, seria até o fim para ficar com a criança. É porque, tipo, você já faz a inseminação no intuito de ter uma criança. Aí você passa por todo aquele processo para não ficar com a criança. Uhum. Palhaçada. Parece uma injustiça, assim, né? Sim. E de alguma forma né? Se você for analisar que ela gerou, né? Ela gestou, mesmo não tendo o material genético dela, mas ela gestou. Professora, e se no caso, assim, um casal de homossexual, né? Eles conseguem estar uma amiga deles e pedem para fazer a inseminação para, no caso, eles terem um filho. E se a mulher, depois que a criança nascer, ela não quiser entregar a criança, isso pode acontecer ou não? Pode. Pode, porque, assim, a barriga de aluguel ou, né, a maternidade compartilhada, ela tem que ser de uma forma gratuita e consensual. A partir do momento que a pessoa que não é consensual, ela pode sim brigar pela guarda daquela criança. Uau. Mas, digamos assim, que no começo foi consensual, daí, tipo, depois ela desistiu, daí pode? Pode, porque não tem um contrato, né? Porque não pode, você tem que ser consensual. Se não é consensual, ela pode exigir ficar com a criança. Né? Vai fazer o quê? Vai falar que ela não é? Ela gestou? Né? Claro que a gente sabe que no mercado negro acaba se pagando valores, né, para a pessoa para gestar, mas
Pelo código, não. Pela legislação, não. Tem que ser de forma gratuita. E tem que ser consensual. Não posso simplesmente também amarrar a pessoa e falar assim, não, você vai gerar criança aqui. Também não pode, né? Gosto assim. Gosto que vocês ficam com essa cara, principalmente pra quem tá com o vídeo, e tipo, com uma cara assim de tipo, que vida injusta. É, meu bem. A vida não é justa às vezes. Só às vezes é. Beleza? Então, deixarei vocês por aqui. Com saudade, com o coração doendo, apertado. Ó quem voltou. Ó quem voltou. Tava correndo, fazendo barulho. Então, ficamos por aqui. Aula que vem, eu continuo falando sobre contrato. Como é que eu fico numa história dessa? Falando, Manu, vem aqui, deixa eu fazer carinho. Falando com voz diferente. Eu sou dessas. Tá bom, amor. Beijo. Tchau.